Boa noite a todos, boa noite a todas, meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs. Antes de começarmos os nossos estudos e orações dessa noite, lembramos a todos aqui presentes, rogando que coloquem os telefones celulares no modo silencioso, a fim de evitarmos aí a dispersão aí da atenção. Senhor Jesus, amigo querido, nesse instante elevamos os pensamentos até vós, para agradecer mais uma vez a oportunidade de aqui nos encontrarmos para estudar a vossa boa nova. Pedimos, Senhor, que a vossa misericórdia, as vossas bênçãos sejam estendidas sobre todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que essas bênçãos possam ser levadas aos lares de todos aqui, bem como a todos os nossos irmãos que sofrem. Pedimos, Senhor, que o nosso estudo transcorra no clima de paz e aproveitamento, e que a bênção do vosso Evangelho esteja sempre presente nas nossas atividades dessa casa abençoada que vos pertence. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrona desta casa, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, estamos iniciando os nossos estudos dessa noite, na santa e bendita paz, que assim seja. Do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item de número 1, do Evangelista João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. São palavras e promessas de Jesus. A questão de número 55 do Livro dos Espíritos, que trata da pluralidade dos mundos. A pergunta que foi feita por Kardec: são habitados todos os globos que se movem no espaço? A resposta dos Espíritos: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou Deus o universo. Passamos a palavra para a dona Luzia, para iniciar os estudos dessa noite. Meus irmãos, boa noite a todos. Hoje
pedir a Jesus para que continue nos envolvendo de paz, de harmonia, e vamos tentar colocar o nosso coração de forma a receber essas sementes divinas que caem até Ele e vêm até Ele através dos nossos estudos, das nossas reflexões dentro dos ensinamentos de Jesus. São realmente sementes que precisam germinar e que a terra do nosso coração esteja hoje apta a recebê-los. Bom, de acordo com o que foi lido pelo nosso irmão Euler, hoje estamos estudando o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Há muitas moradas na casa do meu Pai. E na parte 3ª do Livro dos Espíritos, também no capítulo 3, que nos fala ali da criação, a pluralidade dos mundos. Bom, o item 1 já foi lido, então nós vamos buscar aqui um comentário de Kardec. Jesus, quando ele trouxe para nós essa promessa, esse consolo, foi um momento assim de muita tristeza. Ele já percebia que estava chegando a hora de regressar à verdadeira vida. Nós sabemos que o capítulo 14 de João se inicia ali a despedida de Jesus dos seus discípulos, e as palavras dele naquele momento, como sempre, são palavras atemporais que foram faladas para aqueles que eram discípulos dele no tempo em que estava aqui e também ligadas a nós pela eternidade. Ao dizer que ele partiria para o Pai, era necessário, se fazia necessário, ele percebe os seus discípulos entristecidos, desanimados, amuados. Então ele diz: não se turbe o vosso coração, então não se entristeçam, não se agite, não se inquietem, não desanime, credes em Deus, crê no nosso Pai, naquele que tudo criou, naquele que nos ama acima de todas as coisas. Crede também em mim, ou seja, crede naquilo que eu tenho ensinado. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E quando eu ensino a muitas moradas na casa do meu Pai, eu trago a vocês o consolo, porque se assim não fosse, já eu vos teria dito. E aí continua Jesus: pois me vou para preparar o lugar, depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei, e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. Kardec então comenta no item 2 essa passagem de Jesus. Kardec diz para nós assim: olha, a casa do Pai é um universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, Kardec aqui está falando sobre os mundos materiais, os mundos físicos, esse universo infinito que no tempo de Jesus não tinha ainda muito conhecimento, até mesmo porque não havia a ciência, a astronomia,
para que os homens pudessem compreender melhor a extensão, a grandeza, a magnitude do universo, da criação divina. Hoje, por meio do progresso espiritual, do conhecimento do homem, do desenvolvimento intelectual do homem, ele então consegue hoje realizar fenômenos maravilhosos em termos de objetos, instrumentos, máquinas que permitem a consulta, permitem elevar-nos ao conhecimento de muitos universos. Não só um, mas vários. Então, naquele tempo, o homem ainda tinha muita dificuldade nesse entendimento. Mas ao olhar para cima, ele via a abóbada infinita. E era tão interessante que para eles, com o movimento dos astros, eles diziam que a Terra era o centro de tudo e o Sol movimentava-se em volta da Terra. Essa era a concepção naquela época. Hoje nós sabemos que não é assim. Então, quando Jesus diz das moradas, ele se refere ali aos planetas, às escolas divinas criadas pelo Pai para receber os seus filhos, nas características da necessidade deles em termos de maturidade espiritual. Cada planeta traz a sua característica, as lições necessárias para aqueles que se encarnam neles. A nossa Terra é um planeta de expiação e provas. Por quê? Porque a característica dos espíritos encarnados aqui ainda necessitam deste tipo de aprendizado, da expiação e da prova. E continua então Kardec dizendo: independente da diversidade dos mundos, ou seja, por mais que nós vamos ter vários mundos com várias características espirituais, Jesus também, as palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache esse mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio ou o ambiente em que ele se encontre, o aspecto das coisas que o cerca, as sensações que experimente e as percepções que eles venham a ter. Kardec, então, está abrindo um leque. Então, a gente percebe que coube ao Espiritismo nos mostrar as várias nuances que encontramos nos ensinamentos de Jesus. Ele falava dos mundos físicos, mas falava também do mundo moral, do mundo espiritual. Quem assistiu o Nosso Lar percebeu esse mundo, quando André Luiz foi para o umbral e depois quando ele vai para o Nosso Lar. A gente percebe a diferença do estado, do meio, da circunstância e de tudo aquilo que o cercava. Então, aquele que vai para o mundo venturoso é aquele que, aqui na Terra, construiu em si mesmo a ponte necessária, o conhecimento necessário que deu a ele condições de ir para o mundo venturoso. O que foi para o mundo desgraçado, ou triste, ou de sofrimento, também fez da mesma forma. Construiu em si o conhecimento ou a capacidade simplesmente de entrar no mundo de sofrimento pelas suas escolhas. Então, o que Kardec está nos mostrando? O que
a doutrina espírita está nos mostrando é que quando Jesus diz que na casa do meu Pai há muitas moradas, ele não se refere só às moradas exteriores a nós. Eu vou desencarnar hoje, eu fiz muita coisa errada, muitas escolhas erradas, então eu vou para um mundo de sofrimento, para uma morada de sofrimento no plano espiritual. Ou eu fui uma pessoa do bem, então eu vou para uma morada do bem. Essas moradas são provisórias, são passagens, porque ninguém fica preso, ela não é limitada, ela não é um ambiente criado eternamente para o mal. Então, o que a doutrina espírita está tentando nos mostrar é que Jesus se refere também a outro tipo de morada. Uma morada que não está fora de nós, que não está no nosso exterior, mas uma morada mais importante, uma morada fundamental, aquela morada que realmente é a que nós viemos construir, é a morada que está dentro do nosso íntimo. E para que a gente possa compreender melhor, e a doutrina espírita é rica nisso, no prefácio do livro Moradias de Luz, Emmanuel diz assim para nós: certa vez disse o Divino Mestre, há muitas moradas na casa do meu Pai. Certamente, Jesus naquele instante se referia à imensidão do universo e às residências do homem nesse universo. No entanto, é natural respeitar-lhe a palavra num sentido mais amplo. Então, a doutrina espírita veio tornar os ensinamentos do Cristo mais amplo, numa amplitude maior, como o próprio Paulo nos ensinou há mais de 2000 anos, o nosso patrono. Quando nós lemos qualquer mensagem do Cristo, nós não podemos nos ater apenas à letra, porque a letra em si, ela mata. Nós temos que extrair da letra o espírito, a essência, os matizes que ela nos traz, porque é o espírito, a essência que vivifica, que traz a vida, que traz a verdade que o Cristo veio nos ensinar. Nós recebemos o Espiritismo numa época já propícia, já estávamos mais maduros espiritualmente, nossa compreensão já estava mais desenvolvida, então ele hoje nos fala com mais amplitude, extraindo o espírito da letra para que nós possamos realmente, a cada passo que damos, crescer cada vez mais em busca do nosso progresso espiritual. Então, Emmanuel, nesse livro muito bonito, que eu gosto muito dele, porque o próprio título dele nos dá algo assim, como eu posso dizer, uma força, uma energia, chama-se Coragem, e foi psicografado pelo nosso querido Chico. Emmanuel, no capítulo 10, diz para nós assim, olha, nossa casa. É engraçado, quando a gente vê esse título, a gente fala, bom, ele vai falar da nossa moradia material, né? Da nossa casa, onde nós habitamos, onde nós nos escondemos das intempéries da vida, né? Da natureza. Se chove, nós estamos quietinhos lá dentro, né? Onde nós podemos descansar de um dia cansativo de trabalho. Mas não, ele fala de uma outra casa bem importante, que é a casa que realmente nós precisamos cuidar, com muito cuidado. Ele diz assim, a mente é a casa viva, onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. O que é uma concepção?
A concepção são as ideias formadas por nós. A filosofia diz que a concepção é a maneira como o homem entende o mundo. Então, concepção é a nossa maneira de entender a vida, entender o mundo que nos cerca. Então, Emmanuel diz assim: a mente é a casa viva, onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. E a imaginação, que é um departamento da nossa mente, é o arquiteto de nosso verdadeiro lar, do nosso verdadeiro domicílio, da nossa verdadeira morada. Se julgarmos, e ele vai explicar para nós, se o nosso pensamento nos leva a julgar que o ouro precisa erguer-se como material único e adequado para a construção do nosso templo interno, da nossa casa interior, do nosso mundo íntimo, sofremos a ventania destruidora ou enrigilante da ambição e da inveja, do remorso e do tédio, que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Por que nós sofremos consequências? Porque nós passamos a viver em volta do ouro, dos bens materiais. Nós passamos a dedicar a nossa vida à busca constante da fortuna e passamos a utilizá-la, fazendo com que cada vez mais o nosso egoísmo cresça dentro de nós. Por quê? Porque a fortuna vai fazer parte integrante da nossa vida. Isso é o nosso ideal. Passa a ser as nossas concepções de vida. E continua Emmanuel dizendo: se supomos que o poder humano, então se pensamos que o poder humano deve ser aquele agasalho exclusivo para o nosso espírito, somos apressadamente defrontados pela desilusão que habitualmente assinala a fronte das criaturas enganadas pelos desvarios da autoridade. Então, novamente, se os nossos ideais se prendem ao poder, à autoridade, nós nos resbalamos, nós nos afastamos do verdadeiro caminho. Se supomos que isso é aquilo que devemos trazer para dentro do nosso íntimo, a única coisa que vamos fazer é potencializar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Se encontramos alegria na crítica ou na leviandade, naturalmente nos demoramos em cárceres de perturbação e maledicência. Se a nossa vida, se o nosso viver, se nossos pensamentos giram em torno de crítica e leviandade, logo nós vamos colher os frutos da perturbação e da maledicência. Moramos, diz Emmanuel, em espírito, onde projetamos o nosso pensamento. É o que Jesus diz: onde está o teu tesouro, está também o teu coração. Respiramos o bem ou o mal de acordo com as nossas preferências na vida. Então, a nossa vida é estimulada pelas nossas preferências, pelos nossos ideais, pelos nossos pensamentos. É isso que nós vivemos.
Então é aí que nós moramos. É a nossa moradia, a nossa casa mental. Na terra, muitas vezes, nós temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores. Então, o que ele quer dizer aqui? Que muitas vezes, na sociedade, o que nós mostramos? O nosso corpo, envolvido por uma máscara ou por um verniz, de honrarias, de esplendores, enquanto o nosso mundo íntimo, a nossa morada íntima, está em deplorável local de cubículo de padecimentos e trevas. Muitas vezes, enquanto nós estamos sorrindo para as pessoas, dentro de nós há uma grande amargura, um grande sofrimento. Por quê? Porque é o que nós estamos trazendo para a nossa moradia. E aí, nós vamos entender o porquê que Jesus, num determinado momento em que ele, voltando de um encontro com João Batista, o seu precursor, o seu primo, saíram do deserto onde eles estavam meditando, orando. Ele então passa por Jericó e vai a Jerusalém. E ao chegar lá, ele se assenta na praça e fica observando ali o templo de Salomão e todo o movimento, quando de repente surge um grupo de sacerdotes, de rabinos, que se dirigiam ao templo e são atraídos pela figura imponente daquele jovem galileu. E um deles, mais curioso, se aproxima de Jesus e pergunta para ele: Galileu, o que fazes na cidade? Jesus, então, tranquilamente, respondeu a ele: procuro a fundação do reino de Deus. Aquele homem, aquele rabino, olhando para Jesus com escárnio, ou seja, com orgulho, aquele orgulho natural da raça, olhou Jesus, aquele jovem, e disse para ele: reino de Deus? Você sabe o que isso significa? E ele diz: são as obras divinas no coração do homem. Era isso que ele buscava. E essa passagem está no livro Boa Nova, no capítulo 3. É maravilhosa. Nós não temos todo o nosso tempo. Eu peguei só esse iniciozinho para que a gente entendesse qual foi realmente o objetivo do nosso guia e modelo entre nós. Jesus veio para nos ajudar a construir a nossa morada interior. Ele veio para nos trazer o material de construção para reformar o nosso íntimo. Fomos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis. Em nós trazemos os atributos divinos em formas de germes, ainda em sementes pequenininhas que precisam desenvolver. A tarefa do nosso Mestre Jesus é de fazer com que construamos com o seu material, com o material que Ele nos trouxe. Ele vai nos ajudar a construir essa morada fundamental, primordial para nós, porque nós só poderíamos ver o reino de Deus, ou só poderíamos ver Deus quando trouxermos em nossos corações a pureza dos sentimentos. E para que os nossos sentimentos sejam purificados, é necessário que aprendamos
com essa pedra fundamental. Jesus é o alicerce da nossa casa espiritual. Então nós precisamos realizar essa casa em nós. Ela é individual. Cada um de nós vai fazer a sua própria construção. É isso que a doutrina espírita vem nos ensinar. É isso que a doutrina fala conosco. Vós sois artífices do próprio destino, da própria vida. E para que nós possamos construir a nossa própria vida, é necessário que construamos esse reino divino dentro de nós. E a pedra, o alicerce que vai segurar essa construção é Jesus. E ele mesmo disse, referindo-se à fé, ele disse: o homem prudente é aquele que constrói a casa em cima de uma pedra. Pode vir as chuvas, as tempestades, as ventanias, as enxurradas, que a casa continuará firme, porque está alicerçada na rocha firme. Mas o homem prudente, insensato, é aquele que constrói a casa na areia. E quando vêm as tempestades, os ventos, joga essa casa no chão. Por quê? Porque a areia não tem estabilidade. Ela se movimenta. As enxurradas levaram areia em casa. Jesus não estava falando da casa física, da casa material, onde nós também escondemos dos intempéries da natureza. Jesus referia-se à nossa casa interior. A nossa casa. A casa que cada um de nós tem que construir dentro de si. E qual é o alicerce? Para que a nossa casa fique firme quando vierem as tempestades, as atribulações, as tempestades morais que vão atingir a todos nós e que sempre atingem, porque nós estamos num mundo ainda de expiação e provas. Precisamos dessas lições. Então é Ele, Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo. É Ele que é a pedra fundamental, é esse alicerce que segura e que nos ajuda a construir essa casa. Então, meus irmãos, Emmanuel continua dizendo assim: por isso mesmo, só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação do nosso lar interno, ou seja, da nossa morada interna, íntima. Por isso mesmo, disse Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Trabalha, olha, o trabalho que a gente dá a Jesus para cuidar de nós é imenso. Ele trabalha conosco, Ele nos ajuda nessa construção. Idealizemos, diz Emmanuel, mais luz para o caminho. Abracemos o serviço infatigável ao semelhante e a nossa experiência com o alicerce na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. É por isso que Jesus nos fala: o reino de Deus não vem com aspectos exteriores. O reino de Deus está dentro de vós, mas ele precisa ser desperto, desconstruído. Ele precisa ser descoberto por nós, cada um de nós. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê força, coragem, para que a gente possa realmente trabalhar bastante na construção desse edifício espiritual que nos levará um dia ao nosso verdadeiro caminho
e à nossa verdadeira felicidade. Muita paz a todos. Nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. E é com esse ensino do codificador que nós iniciamos a nossa participação no estudo dessa noite. Imaginemos, meus irmãos, um sobrado situado num local fora dos muros de Jerusalém, denominado Monte Sião, que foi adaptado e preparado para um dos encontros mais memoráveis trazidos pelo Novo Testamento, que foi um encontro de Jesus com seus discípulos, conhecido como a Última Ceia. Pois foi exatamente nesse momento que se inicia com Cristo munindo-se de uma vasilha com água e lavando e enxugando os pés dos seus discípulos, dos 12 discípulos, com a contrariedade especial de Simão Pedro, que inicia-se esse que foi um dos mais memoráveis momentos da vida de Jesus, aproximadamente um dia antes do seu Getsêmani e da sua crucificação. E é exatamente nessa sala improvisada que a humanidade iria recolher, de acordo com os registros do apóstolo João. E não foi à toa que Allan Kardec e os espíritos superiores escolheram os registros de João para nos trazer ao estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, porque João, em seu Evangelho, considerado por muitos estudiosos como um Evangelho poético e de cunho eminentemente universalista, porque João falava não apenas para o povo judeu, mas falava para a humanidade inteira. Nos seus registros, vamos encontrar no capítulo 13, versículo 3, esses ensinos, ao mesmo tempo um roteiro descrito aos seus discípulos por Jesus, repleto de amor, de profecias e, sobretudo, de muita humildade. Foi nesse encontro memorável, inclusive, que Jesus disse a seus discípulos que ele um dia mandaria um Consolador que ficaria conosco para toda a eternidade. E é esse Consolador que, em pleno terceiro milênio, nos possibilita analisar esse encontro que tinha tudo para ser um encontro de divulgação de perdas e de separações, mas que se tornou um momento memorável, o ápice dos ensinos do Cristo, que legou a seus discípulos um caminho cheio de luz, de esperança e de certeza da imortalidade da alma. Vós me chamais de mestre, inicia Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 13.
Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E aí então, segundo os registros de João, no capítulo 13, versículo 34, pulando um pouquinho, no diálogo de Jesus com os seus discípulos amorosos, ele nos ensinou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. E logo em seguida, no versículo 36, disse-lhe então Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. E aí, meus irmãos, o coração de Pedro, como que representando o coração de todos os discípulos ali presentes, naquela hora apenas ausente Judas Iscariotes, estava transbordando de tristeza e de dor, porque afinal de contas, se nós, criaturas ainda tão imperfeitas, sofremos a dor das perdas que nós temos, sofremos profundamente a separação da separação, agora entendemos, temporária daqueles que amamos. Imaginem a dor nos corações dos discípulos, vendo Jesus, ouvindo Jesus dizer que estaria partindo horas depois. É por isso que o mestre, então, no capítulo 14, também registrado pelo seu apóstolo mais jovem, João Evangelista, prometeu a eles e a todos nós. Essa promessa hoje soa aos nossos corações e não apenas aos nossos ouvidos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Então imaginemos, se fosse possível, mas fazendo um exercício de imaginação, os discípulos naquele local, diante da perda do seu mestre, do seu rabi querido, recebendo dele a promessa de que eles iriam se reagrupar um dia em uma das moradas que o Pai construiu no universo, que ele iria preparar um lugar para que eles, os discípulos, um dia pudessem se reunir novamente com Jesus. E depois que ele tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Meus irmãos, é por isso que João foi escolhido por Kardec, pelos espíritos superiores, não apenas para fazer um relato. João Evangelista, que só foi escrever o seu evangelho tempos depois, na ilha de Patmos, relembrando, através dos registros que ele próprio possuía, mas também pelos ensinos e pelos registros que eles foram passados, certamente por Maria de Nazaré, certamente com auxílio dos demais discípulos de Jesus, possivelmente Simão Pedro,
ele nos traz esse evangelho que, além de retratar os ensinos envolvedores do Cristo, nos trazia um conteúdo de amor e de esperanças para consolar a humanidade inteira e nos consolar nos dias que passam. Uma vez que os ensinos evangélicos não podem ser compreendidos, segundo vemos através do Consolador, que é a doutrina espírita, apenas como narrações bíblicas de cunho histórico ou de cunho religioso. São promessas que acalentam o nosso coração. São promessas que nós devemos guardar de cor para podermos utilizar com aqueles nossos irmãos que sofrem a dor de suas perdas. E nós precisamos utilizar com aqueles irmãos que se encontram caminhando pelo mundo sem esperança, pelos perseguidos, pelos necessitados de toda ordem, pelos desesperançados, por aqueles que o mundo parece ter virado as costas. E são essas as palavras e ensinamentos de Jesus que resgataram um dia a alegria e a esperança dos discípulos, é que está resgatando a alegria e a esperança da humanidade inteira, meus irmãos. Portanto, a Santa Ceia, ou a última ceia, é muito mais do que um registro bíblico. É a certeza, é a convicção do amor de Deus, da misericórdia de Deus por cada um de seus filhos no universo inteiro. Aquele momento foi um momento de profunda reflexão e renovação espiritual. E as revelações proféticas que ao longo dos anos, dos séculos, iriam se comprovando, estabeleceram as bases para o progresso social, para o progresso coletivo do nosso planeta. Jesus, meus irmãos, não apenas partilhou o pão e o vinho com seus apóstolos queridos, ele deixa para eles e para todos nós um legado de humildade e de amor. E faz um convite que hoje nós entendemos, hoje nós compreendemos, que cabe a cada um de nós para a nossa transformação, para a mudança das nossas relações com as criaturas que nos rodeiam. O convite que ele faz aos discípulos, partindo do princípio de que ele muito os amou, e que por causa disso eles também deveriam amar os seus semelhantes, está hoje posto para cada um de nós, para que nós também assim o façamos. Em casa, no trabalho, em família, em todos os lugares em que nós estivermos, nós temos que lembrar este sentimento que se transportou daquele monte Sião, naquela tarde, noite, fora dos muros de Jerusalém, e que ecoou para a humanidade inteira ao longo dos séculos, para auxiliar o processo, ou determinar o processo de transformação do mundo. A atmosfera, então, daquele encontro memorável, que era carregada de emoção, se transforma numa atmosfera de esperança e de renovação. Naquele dia, os discípulos compreenderam finalmente, substituindo uma profunda noção e uma profunda impressão de separação definitiva com Jesus, pela esperança do reencontro. Esse reencontro que um dia nós também teremos no mundo espiritual com aqueles que nós amamos.
Hoje, particularmente, eu pensei muito nisso. Porque minha mãezinha hoje faria 96 anos de idade, se estivesse aqui com a gente. E aí, então, estudando esse tema, é evidente que nos assoma ao coração aquela convicção e aquela certeza de que nos reencontraremos com aqueles amores das nossas vidas. Agora, para isso, é preciso que nós encontremos os ensinamentos do Mestre desde já. É preciso que nós nos identifiquemos e nos preparemos para esse reencontro bendito, vivendo uma vida em consonância com seus ensinos. Porque se insistirmos no egoísmo que nos caracterizava ao longo das vidas passadas, possivelmente adiaremos esse encontro abençoado, a não ser por visitas que esses seres amados nos venham fazer por acréscimo de misericórdia de Deus, e passaremos a adiar esses instantes abençoados, tal qual os discípulos de Jesus, meus irmãos. É importante que nós vivamos o Evangelho do Cristo em nossas atitudes, em todos os momentos da nossa vida, que nos preparemos para esse reencontro, a fim de que esse reencontro seja apenas a consequência merecida de uma vida justa e correta que nós tenhamos vivenciado neste mundo. Foi aí então, meus irmãos, que Jesus, amenizador dos discípulos e a nossa própria dor, nos noticiando e noticiando a toda uma humanidade, nos dando uma profunda sensação de esperança e uma profunda certeza nas oportunidades futuras que o mundo nos apresentaria através do conhecimento da sobrevivência da alma, da multiplicidade das vidas e das muitas moradas de Deus, construídas por Deus, onde essas vidas são vividas. É como se uma luz se apresentasse e clareasse o roteiro dos apóstolos de Jesus, substituindo a dor da separação. Essa luz é a luz da imortalidade da alma, é a luz da pluralidade das existências, é a certeza que a doutrina espírita nos dá, retratando novamente os ensinos do nosso Senhor Jesus, nos mostrando que a partir do momento em que nós nos amarmos uns aos outros, nós estaremos prontos para vivenciar essas bênçãos que o Mestre nos prometeu. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E nós vamos, meus irmãos, constatar nos episódios da cristandade inúmeros exemplos desse reencontro. Nós vamos encontrar Joana de Cusa sendo queimada viva num circo romano, ao lado do seu filho, depois de ter se tornado escrava, porque o seu marido morrera de desgosto por ter perdido o poder na corte de Herodes, e ela ter sido reduzida à miséria. Trabalhou enquanto pôde, mendigou quando era preciso, mas guardou em seu coração a certeza dessa promessa de Cristo. E quando as chamas já lhe lambiam a pele, o seu carrasco lhe indaga, conforme as narrativas contidas no livro Boa Nova de Montijo. Se for isso, se for essa fragilidade, se for essa covardia que o Mestre lhe ensinar, e ela encontra forças ainda para responder ao seu perdoa. Não, ele não me ensinou apenas a sofrer, ele me ensinou também a te amar, a te perdoar. Da mesma forma, encontraremos todos os 10 discípulos
sendo trucidados e dando suas vidas em prol do Evangelho nascente. E numa tarde no ano de 64, conforme nos narra irmão X, Simão Pedro, arrancado da prisão e por determinação de Nero, que naquele tempo perseguia os cristãos, para encontrar a desculpa perfeita de que teriam sido os cristãos que teriam colocado fogo na cidade das luzes, na cidade dos Césares, quando na realidade, como sabemos, fora ele próprio. Simão Pedro, então, tirado como exemplo da covardia e da maldade, da ignorância e da perfídia, é retirado da prisão e levado para o local, nas colinas da cidade romana, de Roma, para ser crucificado. E conta-nos irmão X que ele caminhava pelas ruas de Roma como se fosse com os cabelos embranquecidos pelas duras lutas que ele havia empreendido no mundo, como rocha que o Cristo deixou para a criação, para os fundamentos da sua igreja. Ele se encaminhava de cabeça erguida, como se fosse um soberano, e apesar de humilhado, seguia com a fronte luminosa daqueles que venceram. Mulheres e crianças estavam ao seu lado, muitas delas chorosas. Os próprios soldados da escolta romana que o acompanhavam seguiam respeitosos ao seu lado, porque muitos deles tinham tido notícias das curas empreendidas por Simão em parentes desses oficiais. Apenas um dos pretorianos se destacava, destoava da harmonia reinante naquele cortejo diferente. O seu nome era Sertório Aniceto. Ele acompanhava Simão Pedro, gritando-lhe blasfêmias, acusando de mentiras e gritando o tempo todo, chamando-o de bruxo, de velho imprudente, de judeu sujo, de lixo humano. E mais à frente ele continuava, dizendo a Pedro que ele não abusasse mais da crendice, da credulidade do povo, tratando como ladrão e dizendo a Pedro que chegara finalmente o seu momento. Pedro percebia aquilo tudo e uma fortaleza, uma serenidade que lhe tomava a alma, que ele não conseguia compreender, fazia com que ele seguisse adiante para cumprir os desígnios de Deus em sua vida. No fundo do seu coração, ele não percebia aquela situação que estava em volta, mas na realidade ele apenas percebia uma profunda saudade de Jesus. E ardia no seu peito a vontade de reencontrar com Cristo numa daquelas moradas que um dia, na Santa Ceia, Jesus prometera que lhes levaria. Lembrou dos seus tempos, não viu ali as ruas de Roma pelas quais ele passava em direção ao sulício. Na verdade, ele lembrava de Nazaré, ele lembrava do lago de Genezaré, ele lembrava da pesca, do barco que diariamente ia ao lago para poder trazer os frutos do seu trabalho. Ele se lembrava dos seus encontros, das suas orações, das suas meditações e dos ensinos que Jesus lhes proporcionava ali mesmo, à beira do mar da Galileia, onde Jesus repartia não só os ensinos, mas também o entendimento.
ele constituía na sua mente as pregações de Jesus e ficava alheio ao vozerio e à gritaria que estava ali naquele momento tão diferente, atingindo o lugar onde ele seria martirizado, de cabeça para baixo, a pedido dele, porque, segundo ele não tinha o merecimento de ser crucificado da mesma forma que Jesus. Ele nem sentiu, tamanha a sua saudade, tão profundas as suas lembranças, que ele sequer sentiu os cravos que ele fixava no madeiro infame que estava reservado a ele. Ao seu lado, grupos de orações e de lágrimas estavam ali de mãos postas, pedindo a Deus que o abençoasse. Mas as horas iam passando e Simão não morria. Foi quando então aquele mesmo pretoriano, Sertório Aniceta, munidos de uma pedra, de um calhau, lhe atira o calhau na cabeça e grita a todo pulmão: morre, bruxo. Simão então entra como que num torpor, como se tivesse um desmaio, não percebe a quantidade de sangue que lhe esguichava da fronte, e alheio à confusão que se fizera, só conseguia contemplar o céu, onde os astros já começavam a se inflamar, como se dedos invisíveis acendessem luzes deslumbrantes para uma festa que ia começar. Espantado, Simão notou que alguém cheio de luz descia do alto, como que materializado pela fulguração das estrelas. E decorridos alguns instantes de assombro, viu Jesus a 2 passos endereçar-lhe um inesquecível sorriso. Mestre, clamou, inclinando-se para beijar o chão onde Jesus pisava. O Messias redivivo tomou-o nos braços e partiu, abraçando-o de encontro ao coração, como se transformasse uma criança frágil. Por várias semanas, descansou Pedro numa das moradas de luz que o Mestre havia lhe prometido à humanidade inteira. Junto dele, do Cristo, visitou paragens de inesquecível beleza, de inexpressível beleza, de inexprimível beleza. Recolheu lições preciosas e presenciou espetáculos soberbos da grandeza cósmica e abraçou afeições inesquecíveis. Quanto mais integrado se reconhecia no plano superior, eis que o celeste companheiro lhe anuncia uma nova separação. Não bastava aquela separação anunciada lá no ano 33, na última ceia. Vinha agora Jesus e lhe anunciava novamente que estava prestes a se separar dele. Que o discípulo descansasse o tanto que quisesse e se elevasse a excelsas regiões onde habitam os moradores sublimes nas casas construídas pelo Criador. Jesus, porém, disse a Pedro, dizia que ele deveria se ausentar, que ele não poderia ficar ali mais. Mas, Senhor, aonde vais? Indagou o apóstolo, penosamente surpreendido. Lembrando, no dia da última ceia, para onde vais, Senhor? E Jesus prometeu-lhe: eu vou, mas eu vou lhes preparar o caminho. Crede em mim, crede em Deus. Nós vamos nos reencontrar numa das casas, numa das moradas do meu Pai. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, nem ensinado isso a vocês. E Jesus, indicando a Pedro um escuro recanto na vastidão do espaço,
em que se adivinhava o planeta Terra, a residência planetária dos homens, informou Sereno a Pedro: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito descansar. Então, Senhor, eu também. E como outrora, demandaram juntos os quadros de ação em que se lhes evidenciasse o amor sublime. E lá foi Pedro, ao lado do Cristo, trabalhar pela transformação do mundo. Atraídos por centenas de vozes, atravessaram Roma, os dois, parando por fim em espaçoso cemitério da Via Ápia, onde os cristãos se reuniam para não serem presos por ordem de César, nas catacumbas dos cemitérios romanos, mergulhado numa sombra noturna. A multidão estava ali cantando e glorificando o nome do Senhor. Era o Natal. E não obstante o Natal estivesse na lembrança de muitos poucos, relembrava-se ali, diante da imensidão constelada do céu, a melodia dos mensageiros angélicos. Simão, estremecendo de alegria e de emoção, aspirava, começou a chorar de alegria. Ele desejava ser bom, ele aspirava a ser irmão da humanidade, ele queria auxiliar a construção do reino de Deus e homenagear a manjedoura de Belém, ofertando algo de si mesmo em louvor do Evangelho. Nesse instante, aproximou-se Jesus e disse, bem próximo do ouvido: Pedro, alguém te chama. O apóstolo voltou-se e, admirado, enxergou na pequena comunidade um homem triste, carregando nos braços um pequenino agonizante. Era o Aniceto Sertório, a rogar-lhe mentalmente se lhe compadecesse do filhinho que a febre estava prestes a matar. Qual se lhe registrasse a presença, expunha-lhe os remorsos que amargava e pedia-lhe perdão. O antigo pescador não titubeou, não hesitou. Depois de beijar a fronte suarenta do pretoriano romano, antes violento, orgulhoso, e agora dobrado pelo sofrimento daquele coração que certamente mais amava na vida, Pedro afagou a criança tribulada, impondo-lhe as mãos, e ali mesmo, magneticamente tocado por forças renovadoras e intocáveis, o menino acordou, lúcido e refeito, abraçando-se ao pai, a feição de uma ave assustada que volta à segurança do ninho. Aniceto, lá no fundo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia, e renovado, começou a cantar em lágrimas de júbilo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E conclui irmão X a narrativa que ele buscou lá no espiritual e nos trouxe nessa obra abençoada, que é a Antologia Mediúnica de Natal. Para o rude legionário de César começava uma nova vida, e para Simão Pedro o serviço continuou. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Pedimos o nosso caríssimo irmão, o senhor Evandro, para fazer a prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, estamos elevando
agradecendo, Senhor, por esses momentos de paz, reflexão, aprendizado, ensinamentos, nos trazido pelo Consolador prometido, Consolador esse que tem nos mostrado, Senhor, a imortalidade da alma, as diversas moradas que o Senhor nos prometeu e que hoje sabemos, Senhor, será de acordo com aquilo que nós plantarmos como espíritos encarnados. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe a todos, que aqui nos encontramos encarnados e desencarnados, que possamos levar conosco das lições da noite aquilo que mais nos tocou o coração e que permaneça vivo em nossa vida, no nosso dia a dia, na convivência com aqueles que fazem parte da nossa caminhada evolutiva. Pedimos, Senhor, que as vossas bênçãos se estendam aos nossos lares, aos hospitais, aos cancerosados, aos leprosados, aos manicômios, aos presídios, aonde houver dor, aflição, padecimento, que o emissário seu esteja sempre presente, levando consolo, a resignação, a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Euler Filho, para que ele possa encerrar a reunião da noite. Esta rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários nesta noite, na santa e bendita paz